Hello, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Como é que vocês estão? Infelizmente não dá para ouvir vocês falarem, mas a gente eu creio, em nome de Jesus, que esteja tudo bem, né? Mesmo em meio a esse período de isolamento, cada um passando por sua dificuldade em casa, mas temos orado para que vocês possam viver a cada dia mais a plenitude de Deus, né? E como vocês percebem, temos mais uma aula, mais uma EBD da turma dos juniores. Mas só que antes de eu falar qual o tema da lição, antes de a gente começar a discutir sobre o que livro da Bíblia que a gente vai estar aprendendo hoje, vamos orar antes de tudo. Então, feche os olhos, abaixem a cabeça e se conectem com o Senhor. Amém? Paizinho querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. E eu lhe peço, Paizinho, que nunca lhe falte, Pai, o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, a sua mão nos protegendo, nos guiando para onde formos, ó Pai. Porque necessitamos do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero entregar essa aula, quero entregar a cada pessoa que estiver ouvindo, ó Pai, essa aula, assistindo, que o Senhor venha abençoar a mente dela, abençoar os seus corações, que eles possam estar abertos para receber a sua palavra. E o que for falado aqui venha ser totalmente vindo do teu Santo Espírito, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, né, como aqui já tem os spoilers, né, a gente vai falar sobre o livro de Gênesis. Gênesis, mais especificamente falando sobre a criação. O livro de Gênesis, assim, se vocês têm o costume de pegar a Bíblia, né, é o primeiro livro da Bíblia, dentre tantos, né, é o primeiro da ordem que tá aqui na nosso manual de vida. Mas ele é falado sobre a criação. Na verdade, não é só a criação, é a parte do tema ao qual desse livro que a gente vai falar. Mas só que ele fala o início praticamente de tudo, o início de uma nova civilização, de como as pessoas se conviviam, o início de a primeira família, o primeiro homicídio, um monte de coisa. Então, literalmente, o nome Gênesis significa início. E o que a gente vai falar hoje é a respeito do início da criação de Deus. Da criação. Como assim, criação? A criação dos céus e da terra. Como foi feito o céu, como foi feita a terra. Por que surgiu os animais. Por que o homem foi criado. Enfim, isso tudo a gente tem a certeza que foi Deus que criou. A gente crê nisso. Que o nosso Deus é muito poderoso para fazer não só coisas simples aos nossos olhos, mas coisas extraordinárias que vocês vão descobrir nesta aula. Beleza? Então, a nossa aula hoje vai se basear no primeiro capítulo, capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas, né, as outras partes vão ser continuadas pelas outras professorinhas, né, da nossa turma. Então, já peço para vocês se prepararem com a Bíblia, abrir lá no livro de Gênesis. Já sabe que é o primeiro capítulo, então não tem como se perder, ficar muito tempo se perdendo lá para achar o livro, beleza? Aí já no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia nela sobre a face do abismo o Espírito de Deus que parava por sobre as águas. Então a gente vê aqui, vamos imaginar, eu quero que vocês imaginem com a tia, se prendem e vão lá. Imagine, tudo breu, tudo escuro. Aí Deus, aqui na referência da Bíblia, fala que a terra era sem forma, não? Hoje, né, a gente sabe, depois de estudar, devido à escola e tal,
da comprovação da ciência, de que a Terra, ela é redonda. A Terra era redonda. Então, ela não tinha essa forma redonda. Não tinha o mar, não tinha terra, como se fosse nada. Pouco, sem forma, toda destroçada. E depois, Deus veio e disse que haja luz. Então, é o primeiro dia. A luz, a diferença de luz e trevas. A criação do Senhor, a gente aprende, né, o que está descrito na palavra dele é que foram durante 7 dias o período de criação. E no primeiro dia foi isso, a luz e as trevas. Aí eu estou expondo aqui meus desenhos maravilhosos para vocês, né? Aí eu fiz a representação da luz e da trevas. Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus, vendo isso, do que havia feito, ele viu que era bom. Espero que vocês dão para ver aqui o que está escrito. Que era bom. No segundo dia, ele viu e falou, que haja separação entre as águas. Ué, como assim? Então, como a gente já tinha falado, lá no versículo 2, lá do capítulo 1, que fala a respeito que o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Praticamente, a terra era toda de água. Então, no segundo dia, Deus fez a separação das águas, como se fossem os oceanos, eu até desenhei, as águas da terra e as águas dos céus. Mas, tia, como assim águas dos céus? Tem essa divisão porque se vocês estudarem um pouquinho de ciência de lá, comprova de que essas nuvens branquinhas, bonitinhas, fofinhas que a gente vê, não é simplesmente fumaça, não é algodão doce, mera ilusão, não é algodão doce. É pequenas gotículas de água que formam essas partes brancas. Essas nuvens brancas parecem ser muito fofas, mas são gotículas, pequenas gotículas de água que formam isso. Então, Deus fez essa divisão entre o oceano, das águas da terra, e as águas dos céus. Beleza? E Deus criou isso e viu que era bom. E finalmente chegou o terceiro dia. O terceiro dia foi a separação da parte seca e da parte das águas. Como assim? Então, como Deus já tinha dividido as águas entre os céus e da terra, só tinha água no planeta Terra. Então imagine o planeta só azul, cheio d'água. E Deus veio e dividiu uma parte seca, onde que haveria terra, e outra parte de água. Mais especificamente a parte seca, para poder, né, germinar as sementes. Deus direcionou as sementes para germinar frutos, flores, plantas belíssimas, ao qual que a gente vê aqui e tal, ok? Então, depois de Deus ter visto isso, viu que era o quê? Bom, viu que era bom. E assim acabou o terceiro dia. E chega mais uma vez o quarto dia. O quarto dia Deus criou os luminares. Uai, como assim? Aquilo que ilumina. Então, os luminares Deus criou o sol para governar o dia. Então, o que é para fazer diferença entre ajudar, né, para clarear o dia, e a lua para governar a noite, né, junto com as estrelas. Mas também criou o universo, criou os planetas, criou as galáxias, criou isso tudo junto com o Sol, a Lua e as estrelas. E ele não simplesmente criou esses luminares para diferenciar o que é dia e o que é noite, mas também para diferenciar os dias da semana, os anos, as estações, primavera, verão, outono, inverno. Então é através desses luminares do Sol, da Lua, do movimento deles é que há essa mudança das estações. Também implica com o movimento das águas, dos oceanos, das marés, né? Mas enfim, isso daí já é outro papo. Então, Deus criou, lembrando, Deus criou os luminares no quarto dia. E Deus, vendo isso, ele viu que era bom.
E começou o 5º dia. Então, como a gente já tinha criado praticamente um habitat perfeito para bastante seres vivos, né? Então, Deus criou os animais marinhos. Aqui, ó. 5º dia, criou os animais marinhos e as aves. Aqui meus desenhinhos, né? Os animais marinhos, eu botei os peixinhos e as aves. Para os habitantes, para estar no mar. E os habitantes para sobrevoar o céu, né? Então, Deus criou esses animais e viu que era o quê? Isso mesmo, que era bom. E assim acabou o 5º dia. E chegamos ao 6º dia, expondo mais os meus desenhinhos, que Deus havia criado os animais domésticos e os animais selvagens. Uai, como assim? Os animais domésticos é aqueles que são adaptáveis à nossa casa. Por exemplo, cachorro, que a gente tem costume, um hamster, um gato, entendeu? E os animais selvagens, aqueles que não se habituam à vida, tipo, doméstica que a gente tem, entendeu? E no caso, girafa, leão, hipopótamo, imagina um hipopótamo dentro de casa, não ia dar certo, né? Com certeza não ia se adaptar. E também, quando Deus viu que ele criou esses animais, ele viu que era, o quê? Sim, vocês sabem, muito bom. Ele criou os habitantes para a terra, mas só que Deus viu que precisava de alguém para estar cuidando da criação dele. Então ele teve a ideia de criar o homem e a mulher. Mas quem foi criado primeiro foi o homem, né? O homem foi criado por Deus para que governasse, para que dominasse os animais, para que dominasse a criação do Senhor, né? E também para ter esse ser igual a Cristo, vamos dizer, ser igual a ele. Porque quando Adão foi criado, Adão foi criado do pó da terra. Então imagine, como se fosse feito um bonequinho de barro. Deus vem e dá o sopro de vida e ele se torna uma alma vivente. No caso, como se fosse igual a gente, carne e osso, sim. Então, do bonequinho de barro se tornou carne e osso. E quando Deus cria, né, cria o Adão, o homem, que é chamado de Adão, ele fala assim, façamos semelhante a nós, façamos igual a nós, alma vivente. Então, Deus criou semelhante a ele, mas para que ficasse aqui na terra para cuidar da sua criação, para dominar a sua criação. E sendo que assim, Deus tinha criado um homem tranquilo, Adão lá, ele estava passeando no jardim, observando lá a criação dele, as plantas maravilhosas, os animais. E Deus tinha dado a ordem dele para ele que ele desse o nome aos animais, né? Então, tipo, esse daqui tem cara de cobra, esse daqui tem cara de camaleão. Adão tava nessa responsabilidade de dar os nomes aos animais. Mas só que Adão, quando ele tava dando, assim, dando os nomes dos animais, cuidando da criação do Senhor, ele percebeu que todos os animais tinham seu par, né? Sua parceria. E ele não tinha alguém que fosse igual a ele, humano que nem ele. E Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele teve a brilhante ideia. Deus pegou e botou Adão em um sono profundo, um apagão mesmo, um sono profundo, e que veio, rasgou a parte da sua costela, né? Abriu a carne, tirou a costela, fechou tudo bonitinho. E dessa costela criou a mulher, a sua companheira. Então, quando Adão acordou, uau, uma companheira igual a mim. Ele fala que é osso do meu osso e carne da minha carne. Literalmente, né? Porque foi tirado da costela. Aí eu quero perguntar pra vocês. Vocês sabem o porquê que foi tirado justamente a costela? Não podia tirar de outra parte do corpo? Ou feito do pó da terra que nem o homem? Uma boa justificativa, uma boa pergunta, né?
Mas a ideia de ter tirado a costela, né? A costela do ser humano tem bastante quantidade de células troncos, que é igual a mesma tipo de células que se encontram no cordão umbilical do bebê. Aquele cordãozinho que fica penduradinho assim no umbigo do bebê quando nasce. Ou, no caso, quando nasce já é tirado, né? Essas células é bom pra... Ela tem um poder muito grande de recuperação, assim, vamos dizer assim, de restauração. Então, de modo mais simplificado para vocês, né, que eu posso dizer. Então, através dessas células que Adão tinha na costela, foi gerado, restaurado, nascido praticamente, um outro ser humano, a mulher. Então, Deus vendo que tinha criado o homem e a mulher, e ele vendo aquilo, a sua criação, ele viu que era o quê? Bom! Nananina não, era muito bom. Muito. Era muito bom. Deus teve o prazer de criar o homem, Deus teve o prazer de criá-los. Então, em comparação de toda a sua criação, Deus viu que foi muito bom ter criado o homem. E a mulher, óbvio, também. Eu falo o nome, mas o nome em sentido geral. E, finalmente, eu falei que tinha por 7 dias. Peraí, deixa eu tirar. Por 7 dias. Então, no 7º dia, ele não criou nada. Deus fez e descansou. O 7º dia dele foi o dia de descanso para ele. E, como toda história, ou a maioria das histórias, né, tem a sua reviravolta, né? Adão e Eva, eles estavam num jardim. Esse jardim, né, qual teve toda essa criação de Deus, um jardim abençoado por Deus, se chamava Jardim do Éden, né? E Deus tinha falado, ó, existia lá, além dos animais e tal, tinha árvores frutíferas, que, aliás, as árvores, as plantas, né, que, da parte da terra serra que eu falei que Deus plantou, depois que houve a criação, Deus mandou uma neblina por sobre a terra, como se fosse uma chuvinha bem pequenininha, bem fininha, para que pudéssemos fazer crescer as vegetações, as plantações, né? Então, tendo isso, esse crescimento, havia árvores de vários tipos de frutas, melão, melancia, jabuticaba, tô tentando lembrar, carambola, mas também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para Adão e Eva, ó, vocês podem, cuidem da minha criação, né? Domine a minha criação, mas o único problema, vocês podem comer tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês irão, o quê? Morrer. Uai, tá bom, era só essa condição, podia comer tudo, menos da árvore da vida do conhecimento do bem e do mal. Todavia, entretanto, Eva estava lá andando tranquilamente no jardim e chega próximo à árvore da vida. A árvore da vida não, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha um animal muito esperto, chamado quem? Vocês sabem, a Dona Serpente. A Dona Serpente estava lá, já observando Eva um bom tempo, né? E ela vem e fala, por que você certamente não pode comer esses seus frutos, não pode comer nenhum fruto da toda a criação de Deus. A Eva replica, ó, não, Deus falou que podemos comer todos os frutos, menos a árvore, não podemos nem comer, nem tocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreremos. Aí a cobra desmente, não, certamente vocês não vão morrer. Vou até abrir para vocês lá, no capítulo 3, né, que fala o que a serpente fala para Eva, no versículo 5, que fala, porque Deus sabe que no dia em que se comer desse fruto, serão abertos seus olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tipo, aumentou
a expectativa já falar, vocês vão ser como Deus, vocês vão abrir. É mentira o que ele fala, porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. E Eva, infelizmente, não cedeu à tentação, viu que a fruta era muito bonita, era aparentemente muito saborosa, de todas as frutas que haviam ali daquele jardim. Ela pegou a fruta e mordeu. E comeu. E ainda deu para Adão. Adão foi junto também e se alimentou. E assim que eles terminaram de comer, os olhos deles se abriram e viram que eles estavam nus. Sim, eles estavam nus. Começaram a se sentir envergonhados. Então pegaram umas folhinhas assim de figo, da figueira, né? E costuraram, fizeram uma roupa para tampar. E, como era de costume, todo dia o Senhor passeava com Adão e Eva no jardim. Sendo que, justamente nesse dia, quando Adão e Eva perceberam que Deus estava caminhando com ele, já estava indo ao encontro deles para caminhar com eles, tipo, literalmente no lado. Oi, Jesus, tudo bem? Face a face. Adão e Eva se esconderam atrás de algum lugar de um arbusto e ficaram cheios de vergonha diante de Deus. E Deus perguntou, mas o que houve? Por que vocês estão se escondendo? Não, porque estamos nus. Aí Deus fala, não acredito que vocês comeram a bendita do fruto da árvore conhecida do bem e do mal. Vocês me desobedeceram. E por conta disso, infelizmente, teve as suas consequências, né? Toda desobediência tem a sua consequência. A gente sabe, no nosso dia a dia, né? Tipo, se eu fizer alguma besteira, sou colocada de castigo. Ou se a gente fizer alguma coisa de errado, tem uma consequência. Assim também não é diferente diante de Deus. A desobediência gerou uma consequência para Adão e Eva. Por conta disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Daquele jardim maravilhoso, que tinha todo tipo de fruta, que tinha um maná, um banquete lá esbanjado para eles, e simplesmente por conta desse pecado eles foram expulsos. Deus veio e ainda fez vestimentas de pele de cordeiro, né, para tampar, já que as folhas de figo não estavam dando muito certo. Deus fez as roupas de pele de animal para eles, mas também teve suas consequências, não só a expulsão. Eu falei que a respeito disso, de que eles iam, se comesse fruta, eles iam morrer, certo? Assim, foi morte física, mais ou menos. Não foi instantânea. Porque assim, o homem e a mulher foi criado para viver eternamente. Então imagine, infinitamente. Sendo que por conta desse pecado foi limitado. Adão e Eva não viveram eternamente, viveram por um período. Se eu não me engano, Adão viveu por 970 anos. Eu sei que pra gente é muito, mas ainda é pouco em comparação à eternidade. A eternidade é eterno, nunca morre. E por conta desse pecado houve essa limitação, vamos dizer assim, da morte da vida dele aqui na Terra, né? Mas também houve em si uma morte espiritual. Como assim? Imagine, Adão e Eva passeando com Deus lado a lado praticamente, face a face com Deus no Jardim do Éden, aquela intimidade, gente, que maravilhoso. Aquela intimidade com o Senhor. E por conta desse pecado, houve também essa morte espiritual, houve um afastamento, porque eles se sentiram envergonhados de estar nus diante do Senhor. Então, houve afastamento também, uma morte espiritual. Eles não tinham mais essa intimidade que eles tinham antes, né? Que chato. E, obviamente, cada um arcou com as suas consequências. Teve para ambos, mas também teve individual. O homem tinha que ralar pra caramba pra poder tá trazendo sustento pra ele, alimento, né? Tinha que pegar, caçar o animal, tinha que pegar e com certas dificuldades, né, subir as montanhas para pegar alimento, enfim. A mulher, ela teve a sua consequência também, porque a consequência dela foi ter muitas dores quando tiveram um bebê,
quando estiver grávida, dores de parto. E a serpente, obviamente, não escapou, porque ela que foi a sagaz de todas, ela que foi a... Satanás usou, na verdade, a serpente, né? O diabo usou a serpente para induzir a Eva a pecar. Então, ela também teve a sua consequência. A serpente, a maldição dela em si, foi que ela se rastejasse pelo chão e comesse do pó da terra. Como assim a serpente não rastejava antes? Não rastejava antes. Ela, se for pela lógica, né? Se ela antes foi amaldiçoada por rastejar, ela então tinha umas perninhas para andar. E tem comprovação científica, tá? Não dizendo que, pro que diz na Bíblia, a gente precisa tudo de comprovação. Não, a gente tem a fé e a certeza de que a palavra de Deus, tudo que está escrito nela aconteceu, tudo que está escrito nela realmente é verdadeiro. Então, mas existe até uma reportagem da BBC que fala que acharam um fóssil de um antepassado da serpente, né? Com umas perninhas, né? Para ela se deslocar. Então, sim, a cobra, ela tinha perninha e por conta dessa maldição, ela começou a se rastejar pelo chão, como a gente conhece a serpente hoje, né? E também haveria inimizade entre a mulher e ela. E também a terra sofreu também as suas consequências, infelizmente, por conta do pecado. A terra, lá no... Deixa eu até confirmar aqui o versículo. Lá no versículo 18, lá do capítulo 3, fala que a terra começou a produzir espinhos e coisas rochosas, né, para dificultar o homem em si a conseguir os alimentos, a conseguir o seu sustento. Então, até a terra também teve essa consequência por conta do pecado. Mas, em meio a tantas coisas, em meio a tantas dificuldades, Deus já tinha um plano perfeito já para tentar restaurar o que foi perdido. Lá em Gênesis 3:15, né, fala a respeito da serpente, mas eu vou ler aqui para vocês. Porém, inimizade entre ti e a mulher, como eu tinha falado, entre a tua descendência e o teu descendente. E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim? Isso daqui já era uma promessa. Não era simplesmente uma coisa, toda mulher que vai vir pisar na cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar. Não. Isso daqui já é uma promessa messiânica. A gente fala messiânica que fala de Messias, do Jesus Cristo. Falando já o plano do Senhor, já para tentar restaurar a intimidade que ele tinha com o homem, para tentar restaurar a eternidade, de ter a eternidade de encontro com o homem e com o Senhor. Como assim? Traz a referência falando de Jesus, nascido de mulher, descendente de mulher, e a parte de ferir o calcanhar traz a referência à crucificação. Pois através da crucificação de Cristo Jesus é que haveria a salvação, o perdão e a remissão dos pecados que hoje a gente tem, né? Adão e Eva em si não teve o pecado, não teve o perdão do pecado, vamos dizer, total. Infelizmente, ele não vivia debaixo da graça de Deus, que é o favor imerecido, né? Então, através desse sacrifício, desse plano que Deus já tinha feito lá desde o início, iríamos ser perdoados, iria ser restaurado, né, a intimidade com Deus, desse encontro com Deus e intimidade. A gente tem essa oportunidade de estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, dentro de nós, ministrando em nós, né, o que era um pouco da experiência que Adão e Eva tinham lá no início desde o Jardim do Éden, antes de pecarem. E também a restauração da promessa da vida eterna. Porque a gente crê de que quando o Senhor voltar ou quando morrermos, iremos viver eternamente com Cristo e ver Ele face a face. Então, Deus, ele já, mesmo
de problema, assim, no meio dessa situação. Aparentemente uma reviravolta da história bem triste ou bem chata, né? Que a gente sofre essas consequências até hoje. Mas ele já tinha falado, ó, já tenho a solução, já tenho o remédio. Então, meio a isso tudo, dessas proezas, da manifestação da glória de Deus, porque, tipo, é maravilhoso. Imagine Deus criando essas coisas e tal. E Deus já tendo começado a restaurar, tentar voltar, recuperar a intimidade com a gente. A intimidade, no caso, a gente recuperar a intimidade com Cristo. Ter essa esperança de estar com Ele no céu, adorando, exaltando com Ele, assim, todos os dias. Que isso venha estar nos corações de vocês, trazendo alegria e mais ânimo, força para estar todo dia buscando a face dele. Amém? Então, gente, é por isso. Por hoje é só. E a gente vai continuar nas outras semanas o livro de Gênesis ainda. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Então, cara, imagine. Você serve a um Deus glorioso, a um Deus grandioso que, tipo, teve o cuidado perfeitamente de criar cada veia, cada parte da sua unha, dos cílios, o desenho do seu cabelo, as folhas das árvores, teve a perfeição de fazer cada flor linda, colorir cada uma delas. Então imagine um Deus muito poderoso, totalmente detalhista, né, nas coisas, e que vocês possam deixar que Deus cuide da vida de vocês, porque Ele tem o prazer de fazer isso, o prazer de cuidar de cada detalhe, e que vocês tenham ciência de que Ele é um Deus muito, muito poderoso. Não se esqueça disso. Amém? Então, por hoje é só, gente. Vamos orar antes de terminar, óbvio, né? Então, vamos. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela manifestação da sua glória. Obrigado, Senhor, por abrirmos os nossos olhos e reconhecer que o Senhor é muito poderoso, o Senhor é grandioso e que pode fazer coisas extraordinárias, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E que essa fé, essa alegria, essa certeza e essa esperança fiquem em nossos corações todos os dias, verdadeiramente, até que o Senhor venha buscar a cada um de nós e possamos desfrutar dessa promessa eterna contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que precisarem, qualquer dúvida que tiverem ou alguma coisa que precisarem, mandem mensagem pra gente. A gente tentará responder vocês, tentar dar assistência de vocês. E tô com muita saudade mesmo, né? Então, beijos e até a próxima, se Deus quiser.